hoje. Hoje é o verso 10. O que nós vamos falar hoje nesse culto? Nesse culto nós vamos falar sobre ser perseguido por causa da justiça e por causa de Jesus. Quando alguém persegue você sobre a sua fé, Jesus vai falar que são bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Então ele vai falar assim, pastor, sofrer? Quem é que gosta de sofrer? Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Acho que não, né? Ninguém gosta de sofrimento. Nós não queremos isso para a nossa vida. Só que o mestre vai falar para nós algo muito importante aqui no sermão. Você vai ler o versículo 10, 11 e 12 comigo. Você já pode separar aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, começando no verso 10, que diz assim. Todos juntos, vamos ler o 10. Bem-aventurados os que sofrem. Sofrem o quê, queridos? Perseguição por causa do quê? Pode anotar isso na sua Bíblia. Por causa da justiça. Ou seja, não é porque eu fiz algo de errado, não é porque eu pequei, não é porque você tenha feito algo, você tenha pecado, você tenha errado, você tenha caído, tenha transgredido. Isso não é perseguição, isso é consequência de ter errado, ter pecado. Então é uma consequência. É a mesma coisa. Se eu infringir a lei, eu sei que a lei diz que eu não posso fazer tal coisa. Se eu fizer, tem uma consequência. Por exemplo, você furou o sinal vermelho e está ali o fiscal de trânsito e ele para o seu carro. Você vai olhar e vai dizer, nossa, que perseguição. Isso é perseguição? Não, eu furei o sinal vermelho, a lei diz que quem fura o sinal vermelho vai ser multado, o valor é X, leva tantos pontos na carteira e tal coisa, tal coisa. Não é perseguição, isso é consequência, porque houve um erro. Agora ele vai dizer, quem sofre, versículo 10, olha o detalhe, pega a caneta. Quem sofre perseguição por causa do quê, queridos? Da justiça, ou seja, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, eu não errei, eu não fiz nada, não é uma consequência. Jesus está dizendo, eu estou sendo perseguido porque eu resolvi andar na justiça. Aí diz o final, porque deles é o reino de quem? De Deus. Ou seja, eu resolvi andar na justiça. Como assim, pastor, andar na justiça? Às vezes nós estávamos no mundo, a pessoa bebia, fumava, fazia tudo de errado, mas ela resolveu andar com Deus. Ela resolveu realmente ter uma mudança de vida. Ela resolveu realmente andar com Jesus. O que ele já está nos avisando? Muitas vezes você vai ser perseguido por causa da sua fé. Você vai ser perseguido por causa da sua mudança. Talvez quando você estava no mundo, bebia, fumava, fazia o que as pessoas faziam, ninguém falava nada de você. Aí você se converteu, resolveu andar com Jesus. Algumas pessoas muitas vezes vão te criticar. Outras vezes surgirão problemas até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família. Só que Jesus está dizendo, continue firme. Versículo 11, leia comigo 11. O que diz o 11? Bem-aventurados sois vós. Quando, queridos? Leia comigo. Quando vos injuriarem, ou seja, as pessoas vão falar coisas para você. Ah, tu está indo dar dinheiro para o pastor? Ficou fanático agora? Não bebe, não sai, não se diverte, parou de aproveitar a vida, só fica dentro de casa, não sei o quê, e vão injuriar, vão dizer, ah, tu está dando dinheiro para o pastor, ficou louco, fizeram lavagem. Às vezes o seu marido vai ver você, a irmã, a senhora, se arrumando bem, botando um perfume, vindo para o culto, o marido vai dizer, o que está fazendo na igreja? Deve ter alguém lá que está de olho. Ele ficou com ciúmes, né? Ou às vezes o marido vem bem arrumado. Então, às vezes, dentro de casa, nós vamos começar a passar por algumas lutas, por decidirmos andar com Jesus. Às vezes eles vão querer falar mal de você. Ah, eu vou ter que ir lá ver quem tu está cuidando, que tu vai tão arrumado nessa igreja. Aí você diga, eu estou em teu encontro com Jesus. Quem é que se arruma de vez em quando? De vez em quando? Não, a gente tem que começar a se arrumar um pouquinho mais, amém? Se arrumar um pouquinho mais. Agora vai lá comigo. Aí diz o 11 aqui, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Eles vão falar, irmão. Eu me lembro quando eu me converti, eu fui para Cristo, eu tinha uma gurizada que eram amigos do bairro, ali onde morávamos, convivência desde pequeno, escola, todo mundo quase frequentando os mesmos lugares, ainda mais antigamente, não tinha tanta coisa que nem hoje, frequentando. Aí quando eu fui para a igreja, aí o obreiro tem que usar, você está vendo os obreiros, eles usam um terno preto, a camisa branca, a gravata. Às vezes você levava a Bíblia, na minha época eu levava muito a Bíblia para a igreja. Às vezes você ia levar mais alguma coisa, você levava uma pasta, uma mochila, uma bolsa. Eu ia com uma pasta. Aí eles passavam, quando eu passava na rua voltando para casa, eles olhavam, olha lá o deputado. Ah, você imagina, eles falavam cada coisa para mim. O senador ali, ó, eles iam, ó, advogado ali, eles me abençoaram, profetizaram meu futuro. Mas falaram várias coisas, me chamavam de deputado. Irmão, eu não dava bola, porque eu sabia. O que Jesus disse no 11? Bem-aventurado quando vos injuriarem. Às vezes vão falar mal de você.
Às vezes vão falar até coisas pesadas ao seu respeito por você ter tomado uma decisão de seguir a Cristo. O que mais? Perseguirem. Quem é que já foi perseguido aqui? Deixa eu ver. Muita gente. Às vezes você vai ser perseguido por causa da sua fé. E você vai sentir isso. Que aquele colega de trabalho, aquele superior, ele está fazendo isso só por causa da sua fé em Cristo. Às vezes tentando te colocar de lado, tentando te atrapalhar, protegendo um colega. Às vezes porque são da mesma religião. E porque você é de Cristo, às vezes você é colocado de lado. Às vezes você vai ver eles tratarem melhor uma pessoa e você não ser tão bem tratado assim. Muitas vezes os seus familiares, porque você aceitou a Cristo, vão fazer às vezes uma janta, não vão querer convidar você, porque agora você é da fé. E muitas vezes nós podemos acabar sendo deixados de lado, passando por algumas perseguições por causa da fé que professamos, do Deus que servimos. Jesus está dizendo que isso poderia acontecer. Agora continua. E que mais? E perseguirem e fazerem o que mais? Mentindo. Isso é triste, a pessoa mentir a respeito de você, falar que você fez alguma coisa que você não fez. Só que Jesus disse que poderíamos passar por isso. Às vezes alguém vai mentir, o seu marido vai olhar para você e vai dizer: ah, tu vive na igreja, tu não para mais em casa, eu vou te dar um colchão, tu vai para a igreja. Mentira. Você vem na igreja de vez em quando. Você vem na igreja, 1 hora, 2 horas o culto, depois você vai para onde? Vai para casa. Então, às vezes, eles vão falar isso. Agora continue mentindo, o que mais? Disserem todo mal contra vós, começarem a te acusar de coisas que você nunca fez. Por minha causa. Então, Jesus não está dizendo que é por causa de um pecado, de um erro, de... Não, ele está dizendo que é por causa dele. Porque eu aceitei a fé e eu quero seguir Jesus. Pastor, o que fazer diante da perseguição? Já vou te explicar. Porque ninguém gosta de ser perseguido, às vezes nós vamos ser acusados, injustiçados, mas nunca esqueça, versículo 12, todo mundo, lê comigo. Qual é a primeira palavra que Jesus diz? Faça o quê? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão aonde? Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga, existe uma recompensa. Então, quando você for perseguido por causa da sua fé, porque você está servindo Jesus, às vezes no trabalho você é deixado de lado, você vê que eles privilegiam os outros colegas, aquele colega começa a querer roubar os seus clientes, quer colocar o seu pescoço a prêmio, quer falar mal de você para o gerente, tentar fazer algo para te atrapalhar. Se isso está acontecendo por causa do reino, por causa da minha fé, porque eu tomei uma decisão de andar com Jesus, mudar de vida, ser uma pessoa diferente, Jesus está dizendo, não fique triste. Não ande preocupado. Por quê? Porque Deus é sua justiça. Primeira coisa. Deus é aquele que vai fazer justiça, ele vai estar do seu lado. E quando essa pessoa está lutando contra você, ela não luta contra você, mas contra o seu Deus. Nunca esqueça disso. 2, Deus está dizendo que tem uma recompensa celestial para você. Quem é que quer receber a recompensa? Você precisa ficar firme. Você não pode negar sua fé, você não pode esmorecer, não pode balançar, você tem que permanecer firme com Jesus. Não importa o que você esteja passando, seja a maior injustiça, a maior mentira, seja uma acusação terrível, continue firme, Deus é a sua justiça. Aí diz o 12, exultai e alegrai-vos. Por quê, queridos? Todo mundo junto. Porque é grande o vosso galardão aonde? Jesus está dizendo, tem uma recompensa para aquele crente que é fiel, para aquele crente que anda com Deus, está sendo perseguido, não por pecado, mas porque ele anda com quem? Com Deus. Aí diz mais, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de quem, queridos? De vós. Então não negue a sua fé, não negue o seu chamado, não negue o seu Deus, por nada nesse mundo e por ninguém, mesmo que você perca algo ou seja ameaçado por alguém. Não devemos nos assustar se formos perseguidos por causa da nossa fé, se debocharem de você, se caçoarem de você. Isso aconteceu com muitas pessoas. No entanto, alguns cristãos se abalam, outros permanecem firmes na fé. E eu quero que você seja destes que vão permanecer firmes na fé. Não é fácil ver alguém mentindo ao nosso respeito, falando mal de nós, dizendo que você fez ou falou uma coisa que você não fez ou não falou. Não é fácil ser perseguido e saber que alguém não gosta de você, que alguém vai lhe tratar mal por algum motivo, vai lhe tratar mal e os outros melhores por causa da sua fé. Jesus disse, não fique triste, se alegre, porque tem uma recompensa para você no céu, se você for acusado, perseguido, ou qualquer outra situação que você passar por causa da sua fé. Nunca abandone a sua fé. Olha o que Jesus vai dizer para nós sobre o que fazer nesses casos. Mesmo o Evangelho de Mateus, você só segue para frente, vamos até o capítulo de número 10 para podermos ler a Bíblia. Pastor, o que eu faço? Estou meio desanimado, triste, não fique assim. Tem uma recompensa para você no céu. Quem é que vai receber a recompensa?
Quem ficar firme, quem for até o fim, quem não desanimar, quem continuar firme. Pastor, mas estão me acusando, fizeram, falaram, me injustiçaram. Se eu estou fazendo tudo certo, é por causa de Jesus que eu estou passando isso? Não fiz nada de errado? Fica firme, tem uma recompensa. Mas pastor, por que o diabo está fazendo isso? Porque muitas vezes o Satanás, ele já viu que lá na frente Deus tem uma recompensa para você. E ele está tentando colocar perseguição, acusação, mentira, desânimo, tantas coisas. Por quê? Porque ele quer parar você, porque se ele te parar, você perde a recompensa. Ele quer que você desanime, que você entristeça, que você fique chateado com o trabalho e com os colegas. Nunca esqueça que a sua luta não é contra essa pessoa que está fazendo isso, mas é que tem um espírito maligno usando ela. E como é que nós vencemos uma luta espiritual? É jejum e o quê, pessoal? E oração. É assim que você vai derrubar esse demônio que está usando essa pessoa. Claro que muitas vezes também é necessário não apenas a oração, mas da nossa parte um posicionamento, e em alguns casos até mesmo uma conversa com essa pessoa. Olha, eu respeito você, mas você também precisa respeitar a minha fé. Então muitas vezes eu não posso aceitar tudo. Vamos em Mateus 10. O que Jesus disse que nós temos que fazer? Preste atenção em 2 versículos que nós vamos ler agora. O versículo 32, que diz assim, ó, portanto, qualquer que me confessar, diante de quem? Pastor, o que são os homens? Essa situação que você está enfrentando, essa luta, essa doença, esse problema, o seu familiar, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Confesse Jesus diante dessa situação, diante dos homens. Leia. Qualquer que me confessar diante dos homens, todo mundo, eu confessarei diante de quem? Pastor, o que é Jesus me confessar diante do Pai? Levanta a mão direita e diga assim, Jesus vai atender a minha oração. A pessoa que confessa Jesus aqui, diante das guerras, das lutas, das tentações, das perseguições, das mentiras, dos obstáculos, de tudo que vier, de uma ofensa, eu confesso Jesus, eu vou ficar na palavra. Eu vou fazer o que a palavra me manda fazer diante dessa situação. Às vezes a minha vontade é uma, mas o que a palavra diz é outra coisa. Eu vou ficar com a palavra, não com a minha vontade. Pastor, minha vontade era lá e quebrar tudo, mas não vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer o que a palavra manda. A palavra mandou, eu vou confessar Jesus, eu vou ficar na palavra. Ele vai me confessar diante do Pai. Ele vai responder minha oração, ele vai ouvir minha oração, ele vai chegar para o Pai e vai dizer, Pai, o Luiz está orando, eu quero que você atenda ele. A sua oração vai ser ouvida no céu. Se aqui na terra, diante dos problemas, dos obstáculos, das adversidades, das lutas, você confessar Jesus. O próximo versículo é o 33, vamos juntos com o pastor. O que diz a Bíblia Sagrada, queridos? Vamos lá. Mas qualquer que fizer o quê, queridos? Me negar diante dos homens, ou seja, eu nego Jesus diante da luta. Eu nego Jesus diante do meu familiar. Eu nego Jesus diante disso que eu estou passando. Eu desanimo. Eu resolvi ficar com o homem. Eu resolvi deixar Deus de lado, ceder para a perseguição, para o problema, para a luta. Eu vou parar até de ir na igreja, eu estou negando Jesus. Eu vou fazer o que eu acho, não o que a palavra diz. Estou negando Jesus, tem que fazer o que a palavra diz. Qualquer que me negar diante dos homens, leia. Eu negarei diante do meu Pai que está onde, queridos? Ou seja, lá no céu. Não, a oração do fulano não precisa atender. A oração do ciclano eu não vou atender, não. Você me negou ali, eu estou te negando ali. É apenas a retribuição, ou seja, a colheita. Eu neguei ele na terra, ele está me negando no céu, não vai atender a minha oração. Vou te mostrar como isso é tão verdadeiro, porque eu vi isso acontecer em fatos reais. Entre 2 mulheres que frequentavam a nossa igreja, eram membros da igreja, há muitos anos atrás. O que aconteceu? A primeira, o marido dela disse para ela, ou é a igreja ou sou eu. Você não vai mais na igreja domingo, você não vai ser obreira, você não vai ajudar na escolinha, você não vai evangelizar, você não vai fazer mais nada, não quero você envolvido. Falou para ela, envolvida. Ela só cuidava da casa, dos filhos, levava para a escola, ela era dona de casa, só. E tinha que ficar em casa. O único dia que ela ia ainda era numa quarta-feira, se eu não me engano, à tarde, porque o marido estava trabalhando e ela chegava antes dele voltar do trabalho. Era o único momento que ela ia. E o que ela fez diante dessa perseguição do marido, por causa da fé, por causa do Deus que ela está servindo, que ela aceitou? Ela cedeu. Ela disse para o marido, tá bom. Nunca mais pisou na igreja domingo. Não fazia mais nada na igreja. Só ia, acho que 4, se eu não me engano, porque o marido ainda não estava naquele horário. Irmão, até hoje, o marido dela não se converteu. Porque se você negar Jesus aqui na terra, ele vai negar a sua oração lá no céu. Até hoje o marido dela não se converteu porque ela escolheu o marido e negou Jesus. A outra irmã passou pela mesma luta.
O marido também disse, tá na igreja demais e tal. Por que o diabo vai usar a tua família? Porque a tua família mexe com as tuas emoções. A sua família mexe com os seus sentimentos. A sua família confunde a sua fé. O marido fez a mesma coisa. Ou é eu ou é a igreja? Ela olhou para ele e disse, é Jesus. E eu vou ficar com Jesus. E você não vai me pedir. Eu vou cumprir o meu chamado. Ela era obreira, ela era monitora da escolinha, ela ajudava no evangelismo, ela ajudava na limpeza da igreja. Ela ia nas quartas, ela ia nos domingos na igreja. Às vezes ela ia sexta ou segunda para participar de uma reunião e buscar. E ela ficou firme, enfrentou o marido. Ela falou que Jesus era o primeiro lugar da vida dela e que ela não negaria Jesus, não negaria o chamado que Deus deu para ela fazer a obra. E ela ficou firme. Aí o marido começou a pegar no pé. Tu vive na igreja, tu vive na igreja. Ela veio conversar comigo. Eu falei, irmã, estamos orando, mas vai ter que usar uma estratégia. A senhora vai ter que começar a confrontá-lo quando ele disser que tu só fica na igreja. Aí eu comecei a perguntar, me fale um pouco sobre a rotina. O que ele faz segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, quando ele está em casa com a senhora? Ele só fica olhando TV, fazendo outras coisas, nem me dá bola. Eu disse, então vou te dar uma estratégia. A senhora vai chegar em casa e segunda-feira a senhora vai estar à noite. E ele vai chegar do trabalho, vocês vão tomar café. Depois do café a senhora só observa o que ele vai fazer. Ela diz, pastor, depois do café ele vai olhar a televisão. Então tá, deixa ele sentar, deixa ele começar a olhar os programas, o futebol, o filme dele, o que ele quiser olhar. Quando ele estiver olhando, irmã, bem intertido, a senhora chega nele e diz, oi amor, hoje é segunda-feira, eu estou em casa. Isso mesmo. Terça-feira a senhora vai fazer a mesma coisa. Oi amor, tudo bom? Como é que tu tá? Hoje é terça-feira de noite, tu chegou do trabalho, onde eu estou? Em casa. Quinta-feira a senhora faça a mesma coisa, ela fez. Sexta-feira a senhora faça a mesma coisa, ela fez. Sábado, quando vocês acordarem de manhã, diga, amor, eu vou ficar o sábado inteiro em casa, tá bom? No domingo, a senhora faz o almoço, vai vir na igreja, almocem à tarde, à noite, a senhora diz, oi amor, tudo bom? Hoje eu vou ficar a tarde toda, a noite toda em casa. E ela começou a fazer isso para ele perceber que ela estava onde? Ele só sentia falta quando ela ia na igreja. Porque quando ela estava em casa, ele nem dava bola para ela ficava a semana toda em casa. Eu disse, sabe o que a senhora vai fazer? Sábado, sexta de noite, a senhora vai olhar para ele e vai dizer, ou sábado de manhã, amor, eu vou passar o sábado inteiro em casa. Aonde tu vai me levar para sair? Nós vamos almoçar fora? Vamos ir onde nesse sábado? Faça isso, irmã. Por quê, pastor? Porque quando tu falar para o marido em sair, gastar dinheiro, ele vai olhar para ti e vai dizer, vai para a igreja. Porque quando tocar nesse ponto que tem que fazer o quê? Gastar, ele vai te mandar ir para a igreja. Porque normalmente ele não planejou nada para o sábado dele. Só o que ele pensa é ficar olhando TV e vai deixar ela novamente mais um sábado inteiro sem fazer. E depois vai ficar dizendo que ela só vai na igreja, que ela nunca está em casa. Então eu disse, já olha para ele e já diz, aonde nós vamos ir nesse sábado? Vamos almoçar fora ou jantar fora? Vamos aonde? E daí eu falei, irmã, domingo também. A senhora diz, amor, eu vou estar meio-dia liberada, vamos almoçar onde nesse domingo? Vou estar de tarde liberada, à noite. Tu vai me levar aonde? Para tomar sorvete. Aí quando ele vê que vai começar, não, mulher, vai para a igreja, arranja alguma coisa para fazer lá. Ou seja, ela teve que usar uma estratégia também. Muitas vezes vai ser só oração, mas às vezes vai ter que falar com a pessoa, mostrar para ela, olha, eu respeito você, tu vai no teu futebol, você fica até tarde, você pode me respeitar também, eu tenho meu culto dia tal, e eu vou lá orar pela família, não estou fazendo mal para ninguém. Não negue Jesus. Vamos lá? Essa mulher não negou Jesus. Leia o 33. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está onde, queridos? Ela não negou Jesus. Sabe o que aconteceu? O marido dela vai na igreja com ela hoje. Porque ela não negou Jesus, ela ficou firme. Ela disse, é Jesus na minha vida. A outra que preferiu ficar com o marido do que com Jesus, o marido até hoje não vai na igreja. Depois ela está orando, Deus, por que eu vou na igreja? Há 20, 30 anos o meu marido não se converte. Porque você nega Jesus. Quando chega esses momentos de decisão. Jesus diz que você ia passar por perseguições, por lutas. Às vezes as lutas vão ser dentro da sua casa. Vão ser os familiares, porque eles movem as suas emoções. O que eu tenho que fazer? Ficar firme, eu vou ficar com Jesus, eu não vou negar ele não. Vamos comigo agora em 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para nós. Não negue Jesus. Não abandone o seu chamado. Não olhe para trás. Não desanime, não desista. Lute pela sua família, mas sempre bote Deus em primeiro lugar, sem desistir desse Deus. Ela está firme e o marido dela está na igreja, a família dela está na igreja,
Porque ela botou Jesus em primeiro lugar. Ela passou pela prova, passou pelo teste e foi aprovada. Ela botou o reino de Deus na frente. A outra que foi reprovada, colocou o marido na frente, está lá. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes se você botar a sua família na frente, eles vão levar você para a perdição. Então é melhor você colocar Jesus na frente, e aí você vai levar a sua família para o céu. 2 Timóteo capítulo 2, todos acharam? Então não negue Jesus. Pastor, o que é negar Jesus? Você nega Jesus quando você cede, quando você aceita as coisas erradas, quando você sai da palavra, quando você fica com outra coisa e não Deus em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Todos vão ler com o pastor o que diz a palavra assim, ó. Palavra fiel é esta. Isso aqui é uma palavra fiel, ela é verdadeira, ela vai acontecer. Que se morrermos com Jesus, também com ele faremos o quê? O que é morrer? Irmão, quando você vem para Jesus, você tem que morrer. Para as velhas práticas, velha vida, velhas atitudes, velho comportamento, velhas amizades. Eu morro com Jesus, mas também com ele eu vou viver, porque eu ganho uma nova vida. Você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa para cima, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais contente, uma pessoa realizada. Às vezes você continua morando na mesma casa, só que você é mais feliz. Você continua com o mesmo carro, só que agora você é mais feliz. Você continua ganhando a mesma coisa, só que agora você é mais... Porque eu encontrei um sentido na vida, agora eu entendi o propósito. Que antes o propósito era o carro melhor, a casa melhor, agora eu entendi que o meu propósito é a eternidade, é Deus. Então você é completo agora, porque você se identificou com o Senhor. Agora olha mais o que diz o verso de número 12. Se sofrermos com Jesus, o que a Bíblia diz? Também com ele nós vamos fazer o que, queridos? Reinaremos. Quem é que quer reinar com Jesus? Diga glória a Deus. Então na hora do sofrimento não abandone ele. Na hora da perseguição não negue a sua fé. Na hora da luta não desanime. Mesmo que alguém te trate mal ou te trate de forma indiferente por causa da sua fé, fique firme. Amém? Fique firme, continue buscando, continue na fé, continue servindo a Deus. Pastor, eu estou numa perseguição tremenda porque eu sou crente. Me disseram até que vão me demitir. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de tudo e o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Amém? Se for para continuar nesse emprego, glória a Deus. Mas se não é, abre outra porta. Mas o Senhor eu não nego. Aí diz aqui, ó, se sofrermos, também com ele faremos o quê? Reinaremos. Agora continua. Mas se o negarmos, todo mundo junto, o que diz a Bíblia? Também ele nos... Então não negue Jesus, porque senão ele não vai atender a sua oração, o seu pedido. Fique firme, bem-aventurado é você se você está sendo perseguido, porque a Bíblia diz que existe um galardão nos céus para você, irmão. Tem uma recompensa de Deus para você. Às vezes você quer as coisas certas e tem pessoas que querem as coisas erradas. E às vezes elas vão te perseguir porque você quer as coisas certas e elas querem as coisas. Fique firme. Tem um galardão para você. Agora continue comigo, 13. E se formos infiéis, o que a Bíblia diz? Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a quem? Fique firme com Deus, tá bom? Vamos em 1 Pedro capítulo 3, um pouco para frente. Primeira carta de Pedro, queridos. Capítulo 3. Todos acharam? Você vai ler comigo um verso bem importante que Deus vai falar para nós aqui agora, que é o 17. Leia comigo, pessoal. Vamos juntos, amados. Diz assim, ó. Porque melhor é que você padeça fazendo o quê? O bem. 1 Pedro 3,17. Vamos lá. Se não você acompanha no monitor, marca aí na sua Bíblia. Olha o que o Pedro vai dizer. Porque melhor é que você padeça. Mas padeça como, pessoal? Leia com o pastor. Fazendo o quê, queridos? Irmão, fazendo bem. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou servindo a Deus. Eu estou, na verdade, está se cumprindo na minha vida o verso 10 de Mateus 5, o verso 11 e o 12. Isto é, Deus tem uma recompensa para mim. Porque não é por estar fazendo algo errado, mas é por estar fazendo bem. A Bíblia diz que é melhor padecer fazendo bem. Vamos lá. Porque é melhor que você padeça fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer. Porque nem sempre é a vontade dele. Vamos lá. Do que fazendo o mal. É melhor você fazer as coisas certas. Se está sendo perseguido, fique firme porque Deus é contigo. No livro de Atos nós vamos ler uma história
quando os apóstolos foram perseguidos. Por quê, pastor? Por pregarem o evangelho, por anunciarem Jesus, por estarem fazendo as coisas certas. Eles sofreram lá e foram chicoteados. Como é que eles ficaram? Alegres. Eles não se entristeceram, Senhor, porque eles ouviram esse sermão que eu e você estamos ouvindo. E eles ficaram felizes, dizendo, nossa, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, que honra! Eles disseram, e não pararam de pregar o evangelho. Talvez no teu serviço te ameaçaram, que se você falar de Jesus, você vai para a rua. Pastor, o que eu faço? Não pare de falar de Jesus, mas você vai falar com sabedoria, e nas horas que surgir uma oportunidade. Por exemplo, aquele colega, ele começa a falar de problemas, tu vê que ele está abrindo o coração. Você vai falar de Jesus com sabedoria, de forma correta e na medida certa. Aquele cliente que já parou de falar de forma profissional sobre a mercadoria, sobre o trabalho, o atendimento, e daqui a pouco ele começa a entrar numa conversa mais pessoal. Se entrou numa conversa pessoal, é porque essa pessoa quer um conselho, ela está se abrindo. Naquele momento eu vou aproveitar essa oportunidade e vou falar de Jesus. Eu não vou deixar de pregar Jesus, mas eu vou ser demitido. Tá bom, pode me demitir. Jesus faz parte da minha vida. Amém? Ele não é só na igreja. Eu sou um cristão não só aqui dentro. Nós somos um cristão por onde nós andarmos. O macumbeiro está falando do passe dele e não tem vergonha. Está falando da sessão, de botar o nome debaixo do pé, de fazer um trabalho, faz lá uma simpatia. O espírita está falando da vida passada e ninguém está dando bola. Claro, nós somos cristãos, o diabo vai usar as pessoas para te perseguirem. Mas não tenha vergonha, não tenha medo, porque às vezes o macumbeiro, ele vai vestido de baiana na esquina, até com um turbante na cabeça, um saião gigante, e vai lá acender a vela, as pessoas debocham dele, ele dá bola? Às vezes ele não tem vergonha. Por que eu vou ter vergonha de ser de Jesus? Não tenha vergonha, não tenha medo. Vamos comigo em Atos, capítulo 5. Quando perguntarem o que você é, cristão, é isso que eu sou. Quer ser sua tal? O que você faz? Ah, agora sim você falou a coisa certa. Ah, eu sou professor, eu sou isso. Eu sou médico, é o que você faz. Mas o que você é? Eu sou um cristão. Sirva a Deus. Atos capítulo 5, todos acharam? Porque Jesus é a nossa vida, é a nossa essência, não vou negar ele. Se a pessoa começar a abrir o coração e falar de problemas, você tem a solução para ela. Você tem a palavra da vida. Não negue isso. Atos capítulo 5, todos acharam? Pastor, mas isso aqui é estritamente profissional. É estritamente profissional. Só que essa pessoa, ela avançou a barreira do profissional. Porque ela começou a falar de problemas pessoais. E quando ela fala, ela está pedindo uma ajuda. Vamos lá, Atos 5, todos acharam? Então você não está sendo antiético. Não se preocupa com isso. Antiético é, a pessoa chegou, nem falou nada, você já está dizendo, ó, se tu não for na igreja, eu não te atendo. Atos 5, todos acharam? Isso é antiético. Agora, a pessoa abrir o coração, ela começar a falar do problema e pedir um socorro, ela está pedindo um socorro. O que eu posso fazer? Bom, o que você pode fazer? Já que você fez a pergunta certa, você vai dar a sua técnica. Olha, mas também tem o caminho. Atos 5, versículo 41. Vamos ler com o pastor. Eles foram perseguidos, começa no 40, por estarem pregando Jesus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de quem, queridos? De Jesus. E os deixaram ir. Ou seja, bateram neles, talvez com vara ou com chicote, e disseram, não fale mais de Jesus aqui. Senão vai acontecer uma coisa pior. Atos capítulo 5, agora é o versículo 41. Foi o 40, agora é o 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho os apóstolos, se alegrando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de quem? Por que se alegrando? Porque eles sabiam que tinha um galardão lá na frente. Não fique triste, porque tem um galardão na frente. Aí diz o 42, o que eles fizeram, pastor? Eles pararam de pregar? Não. Todos os dias no templo e nas casas. Eles não cessavam de ensinar e de anunciar a quem, queridos? Mesmo que persigam você, com sabedoria, não deixe de falar Jesus. Se a pessoa te deu uma oportunidade, não deixe de lançar uma semente no coração dela. Mas com sabedoria, você não pode ser aquele crente chato. Se você for aquele chato que as pessoas nem falam, você já falou o Apocalipse inteiro, daqui a pouco eles nem te convidam mais para a janta da família. Às vezes a pessoa dá, oi, está escrito não sei aonde tal coisa. Calma, a pessoa nem começou a falar, irmão. Você entra no assunto dela e dentro do assunto dela, você vai lançar uma palavra de Deus. Tem pessoa que você der tchau, ela quer ler para você o livro todo de João. E às vezes você está com pressa. Então é só você pregar
mas pregar com sabedoria, com a sua postura cristã. Você falar com a pessoa. É fácil ser perseguido? Não é. Mas nunca esqueça, a sua luta não é contra a carne e o sangue. Sua luta é espiritual. Eu não sei quem o inimigo tem usado em seu desfavor. Às vezes o inimigo pode estar usando amigos, familiares, ele pode estar usando vizinhos, colegas de trabalho, seja quem for. Tem um demônio por trás disso. E todo demônio é vencido com jejum e o quê? Só que tem coisas e situações que também é necessário um posicionamento. Persevere, não desista, não olhe para trás. Vamos voltar onde começamos. Mateus capítulo 5, o verso que eu e você vamos ler agora é o 10. Juntamente onde iniciamos essa mensagem. Bem-aventurados, Mateus 5:10. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. O que Jesus disse? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O que diz o 12? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão aonde? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus tem uma recompensa para todo crente que ficar firme diante das perseguições. Eu não sei o que você está passando, não sei se você que está me assistindo ou está aqui, está passando agora, mas Deus sabe por que Ele está te dando essa palavra. Pode ser que você venha passar. Quando surgir, sempre virá uma tentação de negar Jesus. O meu conselho é: nunca negue Jesus. Sempre fique firme com Ele. Porque se você sofrer com Ele, lutar com Ele você vai reinar. Vamos ficar de pé. Nunca... Olá para você que está assistindo ou vai assistir um vídeo aqui no meu canal. Olha, eu quero te lembrar que o canal tem diversos vídeos. Tem vídeos de vida financeira, família, fé. Tem vários estudos que vão abençoar você. E olha, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curta esse vídeo, porque o like vai nos ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa, porque juntos nós vamos fazer esse canal crescer e vamos alcançar muitas vidas, muitas almas, pessoas para Jesus. Compartilha, manda para alguém, marca alguém nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui no canal PR Luiz Vargas acompanhando as nossas mensagens. Que Deus abençoe você.